Gente, já que eu não tenho bordão, meu bordão vai ser sempre começar o vídeo enquanto eu começo ele mesmo, que é apertando esse botão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu tô muito atrasada com essa pauta, né? Já prescreveu, será? Mas essa é a vida de quem tem um emprego que não seja só ser youtuber. Às vezes a gente perde o timing das coisas, mas se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam, por favor, de dar uma curtida e também, é claro, de se inscrever no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Giovana e a Alma Geek Me Disse também está disponível lá no Instagram e também no TikTok. Cara, a minha grande meta impossível vai ser tentar conseguir 10 mil seguidores até o final desse mês, o que é humanamente impossível, mas não com a ajuda de vocês. Votem em mim pra presidente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, né? Que foi o roubo não roubo do Aemon. Nesse último episódio de Game of Thrones, que na minha opinião foi o melhor episódio até agora. Apesar da HBO ter desligado as luzes do estúdio mais uma vez. Bom, vocês devem ter visto o título desse vídeo e se perguntado, mas não rolou escolha nenhuma por parte da Vhagar, né? O Aemon só foi lá e roubou o dragão. Mas não, gente, a Vhagar, ela na verdade escolheu o Aemon. E isso explica o furdúncio da Alicent versus Rhaenyra não ter esse ponto citado de forma recorrente. Digo, eu imagino que vocês tenham visto essa cena e pensado, quer dizer, eu pensei, né, mas não sei se fui só eu, mas beleza. Eu pensei, mano, a Rhaenyra falando que a causa da briga foram os filhos terem sido chamados de bastardos? Não, mano, a treta simplesmente começou porque o Aemon roubou a porra de um dragão. Simplesmente o cara roubou um diacho de dragão. Detalhe, o dragão de uma pessoa que acabou de falecer, beleza? Ter os filhos chamados de bastardos é o menor dos problemas diante desse cenário. Mas enfim, eu vou explicar pra vocês o porquê esse pequeno roubo não foi a grande pauta dessa discussão entre Alicent e Rhaenyra. Vamos começar pelo fato de que realmente o dragão ele não foi roubado. Muito pelo contrário. Nos livros a gente vê vários casos de pessoas que tentaram reivindicar dragões. Quando o dragão não tá afim, ele recusa mesmo, tá? Com recusa eu digo queima a pessoa viva, come ela viva, ou faz os dois ao mesmo tempo. Sei lá. Vou dar pra vocês um exemplo claro dessa situação com nomes que vão ser mais familiares pra vocês. O Quentyn Martell, por exemplo, em A Dança dos Dragões, que é o 2, 3, 4, 5 o quinto livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, ele é enviado em uma missão pelo seu pai, que é o Doran Martell, inclusive ele aparece na série, o Doran, pra pedir a mão da Daenerys em casamento, formando assim uma aliança entre Targaryens e Martells. Eu não lembro especificamente o que rola, mas eu lembro que a Daenerys recusa a mão dele, e o bonitão, pra se provar digno, ele vai lá e tenta domar um dos dragões da Daenerys. Mano, o cara foi burro a esse ponto. Ele vai lá, todo bonitão, tentar bater um papo com os dragões e, obviamente, isso não dá certo. Resultado, churras de Quentyn. Morreu queimado o menino. Bom, moral da história. Apesar de serem tratados como armas, os dragões são seres vivos e conscientes que possuem vontades próprias e isso inclui a habilidade, entre aspas, de decidir quem vai ser o seu montador. No caso do Aemon, nesse momento da história, ele tem apenas 10 anos. Tudo, sem exceção, poderia ter acontecido. Churras de Aemon, espeto de Aemon, hambúrguer de Aemon, Aemon prensado depois de ter caído da Vhagar. Assim, seria bem fácil tudo dar errado. Mas não deu. E isso, na minha opinião, porque ele era digno. E por que ele era digno? Agora vamos fazer uma análise, né, de todo o histórico da Vhagar. Analisando a Vhagar em si, é bem provável que ele tenha sido digno por conta do histórico de montadores da Dragão. Todos os seus montadores anteriores tinham algo em comum: bravura e coragem. A primeira montadora da Vhagar foi a Visenya Targaryen, irmã e mulher do Aegon, o Conquistador. Sim, o cara que conquistou a porra toda. Ela era uma das rainhas primórdias lá do começo. A Visenya era conhecida como uma guerreira muito habilidosa e valente. E ela era meio generalzão assim, sabe? E esse jeito dela de ser uma baita guerreira, não poupar ninguém e derivados, acabou passando bastante pro seu filho, que é o Maegor, que alguns de vocês devem conhecer como Maegor o Cruel. Bom, a segunda pessoa a montar a Vhagar vai soar um pouco mais familiar pra vocês, que era o Balon, o pai do nosso querido Daemon e do Viserys. O Balon também era conhecido como Balon o Bravo. Com certeza foi por conta dessa bravura que a Vhagar deixou que ele a montasse e que eles formassem um laço. Nesse mesmo sentido, a Laena, ela também cumpre muito bem os requisitos de bravura que a gente tá vendo aqui. Ela e a Vhagar estabeleceram um laço quando a Velaryon tinha apenas 12 anos. Detalhe, a menina de 12 anos montando apenas no maior dragão do mundo.
pouca coisa não é. Nesse caso, agora, nesse momento, como eu disse anteriormente, o Aemon tem 10 anos. O cara teve 10 anos quando ele resolveu botar em prática o plano dele de simplesmente roubar o dragão. E sejamos sinceros, o menino foi sozinho, sem contar pra ninguém. Sem avisar ninguém, ele foi atrás do maior dragão vivo. E foi tentar criar um laço na maior moral dos 7 reinos. A gente pode falar o que quiser dele, mas o cara tem coragem. Bota ele em Grifinória. E a Vhagar com certeza reconheceu isso, criando assim um sentimento de respeito mútuo entre ambos. Agora, existe outro paralelo de padrão que a gente pode estabelecer entre ele e a Visenya, que foi a primeira montadora da Vhagar. Durante esses episódios a gente sente claramente que o Aemon, ele é o menos querido entre os filhos, se não o menos querido, que menos tem atenção, entre aspas. O Aegon é claramente o filhinho da mamãe, até porque ela tá tentando enfiar o trono goela abaixo do menino. A Helaena, apesar de ser tratada como a esquisitona, já tem um laço permanente com a mãe, apenas por ter nascido mulher, porque existe a simpatia e essa ligação automática. O Viserys eu não preciso nem falar, né? Tão difícil descobrir quem é a filha favorita. E aí meio que sobra o Aemon, ele fica meio perdido na situação. Curiosamente, a Visenya também era meio que o plano B da família, a jogada de escanteio. Ela era casada com Aegon, o Conquistador, sim, mas era do conhecimento geral que ela era menos querida por ele do que a sua irmã Zoka, a Rhaenys. Talvez isso seja mais uma característica que fortaleça o vínculo espiritual entre a Vhagar e o Aemon. Com vínculo espiritual eu tô falando no sentido literal da palavra. A gente sabe por Game of Thrones que o vínculo entre dragão e dono é extremamente profundo e em House of the Dragon não é diferente. A gente vê mais exemplos disso, por exemplo, no terceiro episódio, que o Daemon é atingido por uma flecha no ombro e o seu dragão, que é o Caraxes, ele dá um grunhido de dor, que deixa subentendido que existe um tipo de vínculo mágico que une os sentimentos e a consciência entre os dois seres, o humano e o dragão. Bom, nós já tivemos um preview do que veremos do Aemon daqui pra frente e do Aegon também, né? Porque vai ter mais um time skip. Acho que cerca de 5 anos dessa vez. E honestamente, dá pra ver que existe um potencial bem grande no menino. Ele até me parece tá mais destemido, entre aspas, que o Aegon, sabe? Pelo menos essa postura dele, o cabelo comprido, etc, tapa-olho, moral. Eu acredito que ele vai seguir uma vertente bem semelhante à da Alicent. Nós conhecemos tanto o Aemon como a Alicent quando eles eram crianças, de certa forma. A gente se apega ao personagem, ao jeitinho, a algumas decisões ousadas. Isso tudo mesmo com os pés atrás. Mas depois de crescidos, pá, se corrompem, total, assim. Desviam do caminho da broderagem e viram grandíssimos otários. Eu não sei se é isso exatamente que vai acontecer com a Aemon, mas a gente viu que foi exatamente o que aconteceu com a Alicent. No final do dia, são desenvolvimentos super complexos de personagens que a gente tá acompanhando. E eu tô super de olho pra entender o que vem por aí. Na verdade, eu conto com a minha querida amiga Helaena, que pode parecer a louca das teorias, mas as teorias dessa aí, diferente das minhas, estão sempre certas. No episódio 6, ela previu que o Aemon ia perder um olho, visto que na conversa dela com a Alicent comenta que o Aemon queria um dragão. E a Helaena solta do mais puro nada. Ele vai precisar perder um olho pra isso. Na hora pareceu nada a ver, mas agora a gente já sabe que tudo a ver. No episódio 7, ela também cita os Greens and Blacks, verdes e pretos, conhecido também como os dois grupos que vão protagonizar a treta entre as duas rainhas, né? A treta do trono. Verdes, os que apoiam a Alicent, vulgo o Aegon, no trono, e pretos, os que apoiam a vontade do Viserys Targaryen, que era a Rhaenyra estar no trono. Com o episódio 7, a gente vê que a Vhagar foi incluída no time dos verdes, o que cá entre nós é um acréscimo gigante. Eles ganharam com certeza uma vantagem e tanto com simplesmente a maior dragão do mundo. É um diferencial enorme pro conflito que vem por aí e eu espero que agora a gente tenha acessado com os time skips pra gente continuar, né, sei lá, uma história contínua e ver o que se desdobra daqui pra frente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de dar a sua curtida, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo o que vocês acham que vai rolar em House of the Dragon daqui pra frente. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.